Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Opa, já temos o nosso convidado aqui presente. Beleza, pessoal? Convidando ele. Bom que já todo mundo chegando em cima da hora aí, todo mundo chegando em cima do laço, só esperando o Alfredo chegar. Boa noite a todos. Boa Tudo noite, Alfredo. Boa noite, como é que vai? Tudo E jóia? aí, como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tá boa a imagem aí para você? Tá excelente. Se você puder chegar um pouquinho para trás, o negócio está cortando aqui, ó. Aí, agora Ah, ficou show sim. de bola. Vou Mas de levantar a máscara câmera um ou sem máscara? pouquinho. Não, sem máscara mesmo, tá tranquilo. Maravilha. Alfredo, primeiro dar uma boa noite para a galera que está chegando. O pessoal vai chegando aos pouquinhos aí. Já tem uma turma que sabe que toda segunda noite eu trago uma pessoa muito especial para cá. Quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Para quem não sabe, Eu que Alfredo eu, é um amigo de longa data aí, de algum tempo. verdade. Tivemos já algumas oportunidades de fazer negócios juntos e na hora que eu lembro que eu pensei em alguém para fazer a live hoje, eu tinha falado com o Alfredo já tinha algum tempo. Mas vamos lá, se apresenta aí para a turma aí, Alfredo. Bem, eu primeiramente quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que eu estou muito grato ao Luiz por ter me convidado. O Luiz é uma referência que eu tenho de bom comportamento em questão de executivos. Ele é vamos dizer, uma pessoa que readequa, né, as pessoas a procurar o caminho correto, um incentivador ao sucesso. O Luiz Binato é um coach, é um mentor, é um cara positivo, um cara que não para de estudar. Então, ele é uma grande referência para mim e uma amizade maravilhosa. Eu te agradeço demais, Binato. Pô, Pedro, obrigado aí pelas palavras, fico muito feliz, viu? Bom, vamos lá, cara. Eu anunciei para a turma toda que a gente ia conversar um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo, né? Principalmente no que diga respeito às empresas, né, que estão aí pagando, passando por um momento muito complicado. Queria te fazer uma primeira pergunta que é o seguinte, né? Como é que você está vendo esse cenário de pandemia, de paralisação? E como é que as empresas estão reagindo? De onde você está olhando, pela tua experiência, como é que as empresas estão vivendo esse momento e como é que elas estão lidando com isso, com esse momento tão delicado da vida que a gente está vivendo hoje? Olha, Binato, nós temos, na verdade, quando a gente entra numa guerra que o inimigo é oculto, né? Como essa pandemia, ela acaba só gerando dúvidas. Sim, Então, eu entendo que vai haver uma readequação de gestão na vida de todo mundo. Na nossa vida perfeito. pessoal, na vida empresarial e também na vida governamental. Mas respondendo à sua pergunta, na questão privada, eu Uhum. imagino que a readequação vai ser de limites, vai ser de valores, vão ser de preços, de readequação de produção, de mudança de valores com relação ao que vale realmente consumir ou não, o que Tá, vale realmente fazer ou não, como é que você vai despender o seu tempo ou não. Então, eu percebo que nós estamos voltando com o celular exato. na mão Uhum. aos anos 80. Porque nós vamos ter que acostumar, Binato, e sermos humildes no sentido que vai haver um empobrecimento geral. Então, Perfeito. quem vendia 10 vai vender 5. Né? Quem comprava 10 não vai ter necessidade mais, vai repensar, vai dizer, por que eu vou comprar 10? Eu consigo viver muito bem com 5. Então, a questão dos valores, tanto empresariais como pessoais, vão se refletir muito nesse pós-trauma dessa Perfeito. pandemia, porque nós estamos vivendo um trauma. Né? Uhum. Nós estamos Uhum. vivendo, vamos dizer, um afastamento social, um afastamento com clientes, e a gente, querendo olhar o lado positivo da coisa, Binato, fica imaginando assim, imagine se nós estamos vivendo a mesma situação sem a questão da internet, da comunicação instantânea. Exatamente. Acho que a semana passada eu me recordei que aquele laboratório em San Diego foi o Sim. primeiro que recebeu o código genético do vírus. Uhum. E eles estão trabalhando incansavelmente e tal, parece que já acharam anticorpos e tudo mais. Imagine se há 40 anos, que é um pulo, é um cisco, não havia essa comunicação que eu estou tendo com você agora.
Sim, Essa comunicação da China para os Estados Unidos, nesse pedido de socorro para a Europa, duraria meses, anos. Então, nós com temos certeza. que essa comunicação nossa, a mídia social, né, e falar instantaneamente com as pessoas, é um valor que nós temos na mão e que a gente Uhum. tem que aproveitar isso, até no sentido de se solidarizar, de saber que a gente é igual a todo mundo. E essa pandemia, Binato, ela mostrou para o mundo de que adianta naquele momento de desespero você ter posse, você ter riqueza abundante, você Uhum. ter aquela viagem planejada. Então eu vejo que as pessoas, quando voltarem a fazer tudo isso, e tomara que seja rápido, eu acho que elas vão valorizar muito mais tudo aquilo que elas conquistaram, o que elas podem usufruir e dar uma destinação mais objetiva, mais saudável, mais feliz. Eu acho que nós Tá. vamos partir para um mundo mais humilde, mais Uhum. solidário, né? E com uma valorização das coisas mais simples muito maior. Bom, deixa eu fazer um resumo assim, só para equalizar essa questão, porque eu entendi que você falou o seguinte: então, vai haver um redimensionamento no mundo, né? Esse redimensionamento passa pelo tamanho de empresas, passa pelo volume de vendas, pelo volume de produção, passa por valores, ou seja, coisas que pessoas acreditam que são importantes e prioritárias em suas vidas. Ou seja, a gente está passando por uma possibilidade de uma revolução humana. Sim, Nós já passamos, né, por eras extrativistas, era industrial, era do conhecimento, era agrícola antes da industrial, era da consciência, mas em todas elas foram eras de transformação humana, né? sim, E nesse sentido, eu entendo que objetivamente as pessoas vão mudar suas crenças. Quando eu acreditava que eu precisava de um apartamento de, sei lá, 200 metros quadrados, eu posso ver que eu não preciso disso tudo agora mais. Quando eu sim. acreditava que eu era capaz de viver sozinho e subsistir sozinho, agora eu vejo que eu preciso dos entregadores, que eu preciso do pessoal da saúde, que eu preciso das pessoas que recolhem o lixo. Eu estou fazendo esse resumo porque o todo ele começa no um, e esse um agora está se mostrando muito importante. Faz sentido isso, Scarf? Sem dúvida. Quem valorizava, Binato, uma enfermeira que ficava 12, 14 horas por dia na frente do doente, ela tem Sim, família como a gente. Eu não estou dizendo que a sim, enfermeira e o médico são mais importantes na sociedade do que ninguém. Eles têm o seu grau de importância. sim. A valorização nessa época em que todo mundo acaba sendo igual objetivamente e ninguém consegue Uhum. ser diferente, porque ficar trancado em casa é uma condição de igualdade, Perfeito. respeitar as normas públicas é uma condição de igualdade, consumir Uhum. aquilo que é necessário é uma condição de igualdade, Perfeito. ficar mais com a família também é uma condição positiva, mas por Uhum. valores pessoais, né? Daquele cara que não vai parar de pegar o seu lixo, ou da Uhum. enfermeira e do médico que tem família em casa e estão lá para pegar a doença muito mais rápido do que a gente, Com e certeza. voltam para casa e não podem ver os filhos e o marido. Uhum. É um sentimento de, de muita garra por quem está nessa linha de frente e de muita humildade nossa em agradecê-los por Claro. tudo isso. Porque nós vamos olhar essas pessoas diferentemente daqui para frente. Com Muito certeza. diferentemente. Né? Essas pessoas precisam de uma valorização diferente, porque hoje aconteceu isso, daqui 5 anos pode acontecer de novo, daqui Com 20 anos certeza. pode acontecer de novo. E Sim. aí, Luiz, é que a sociedade tem que entender que quanto menos for a distância entre as classes, mais forte todos nós vamos ficar. Porque chega num momento desse, o que a gente faz, na verdade, é acudir as pessoas. Você acode a sua mãe e o seu pai, que estão num período mais delicado que você, porque estão no grupo de risco. Né? Você acode uma Uhum. pessoa que perdeu o emprego. Você mantém a sua funcionária, eventualmente doméstica, mesmo sem ela não precisar vir para preservá-la também. Então, essa Sim. questão, esses conceitos todos também na vida empresarial, vão ter que valer a pena, né? As pessoas vão ter que imaginar que
é bom trabalhar de casa, mas Uhum. também é bom valorizar a ida ao trabalho para encontrar as pessoas, né? De que forma essa mecanização do Uhum. mundo, que tudo parecia normal e muito óbvio, não vai parecer mais. Perfeito. A Miriam está falando que é o seguinte: concordo plenamente. A pandemia nos está ensinando a valorizar o cuidado e a solidariedade. Miriam do Alibi. E é bem isso, né? Eu tenho percebido que, pelo menos assim, as pessoas com quem eu tenho convivido com muita gente ainda aqui online, né? Ainda aqui nessa dinâmica aqui, muitas pessoas estão revendo as suas escalas de prioridades, aquilo que era importante até dia 13, 14, 15 de março, passou a ter uma outra dinâmica, um outro espaço na sua grade de prioridades aí. Então, acredito que a gente esteja realmente vivendo uma revolução humana. Né? E como é que é, do teu ponto de vista, Scaf, essa revolução humana diante ou dentro daqueles que são os líderes empresariais? Eu digo isso porque eu acredito que a transformação do todo começa no um. Né? Então, a menor célula é o indivíduo. E aí o primeiro grupo social do qual o indivíduo faz parte é a família. E a família está sofrendo mudanças aí ao longo da história. Depois ele vai para a escola. Aí, no meu ponto de vista, me perdoe aí os demais, a escola está sofrendo mudanças radicais para pior, no meu ponto de vista. Tá? Posso até estar errado. Então, as empresas começam a ter que fazer um papel de educar pessoas, de preparar pessoas para o futuro e coisas desse tipo, no meu ponto de vista também. Como é que você vê, na medida em que as empresas têm uma responsabilidade não só de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de gerar riqueza, mas também de administrar elementos como pessoas, como ambiente, como cidadã corporativa. E estou te fazendo essa pergunta pela tua visão de estratégia de empresa pública e privada que você tem. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que essa zona de conforto do passado, eu Tá, digo passado, o que aconteceu da pandemia para trás, que era uma mesmice, vamos dizer assim, né? perfeito. Então, ir para a escola era uma coisa mecânica. Será que Uhum, era valorado encontrar com os amigos? Será que a escola valorizava a presença física do aluno lá? Será uhum, que esse aluno realmente é apaixonado em ir para a escola? Ele dá valor, que é muito melhor a aula presencial do que a aula online? Então, Binato, os valores que estão sendo cobrados no mundo, e aí vou dar um exemplo extremo para você agora, eles vão uhum, ser reavaliados. Né? tá. Por que ir todo dia para a escola? Né? Você não pode jogar vôlei online, mas determinadas aulas você pode ter online. Então, Pô, um se monte. isso não traria um dever da escola proporcionar um pouco mais pelo que ela cobra? Vou te dar um exemplo. Uhum, Qualquer curso hoje em Harvard custa no mínimo US$ 100.000 por ano. Esse é o preço tá. de, ok? Com essa pandemia, imagine o que o pessoal da fundação de Harvard, os professores estão imaginando. Eles estão Uhum, imaginando o seguinte: será que nós estamos entregando esses US$ 100.000 por ano? Será que nós estamos dando tudo do que a gente pode dar? Ou a gente está perfeito. fora de conforto? Porque agora todo mundo está distante, eu preciso continuar dando aula e os alunos não podem se encontrar mais. Então a pergunta que se faz é: quando eles vão se encontrar no campus, quando eles estão na Uhum. biblioteca, é isso que eu estou vendendo para eles? O preço que eu estou cobrando vale tudo isso? Ou Preço eu e tenho que valor, né? proporcionar muito mais do que eu estou cobrando? Ou, eventualmente, eu vou ter que rever o meu preço, né? E o aluno que eu cobro US$ 100.000, eu vou ter que botar 2 alunos a 50 cada um, eu vou dar mais Uhum, oportunidade. Então, eu não tô, na verdade, prevendo um cenário ruim. Eu acho que essa flexibilidade vai ter que existir e, uhum. eventualmente, o investimento maciço em tecnologia pode dar oportunidades iguais a mais pessoas. Porque as Perfeito. coisas, Binato, vão ter que custar mais barato. As coisas ficaram mais rápidas, as pessoas vão se deslocar menos, consumo de Uhum, combustível vai ser menor, os países que dependem do turismo vão sofrer muito, vão ter muito. que se reinventar. Então, toda essa flexibilidade vai dar lugar para muito emprego. É o que eu torço. Vai dar Não, lugar para muito mais entendo. oportunidade. E as pessoas
vão ter que se contentar em não imaginar que elas vão ficar milionárias fazendo aquilo, mas elas vão ter que se contentar e dizer o seguinte: o que eu ganho dá para eu sobreviver, dá para eu estudar, dá para eu morar, e eu tenho que ser feliz com isso. Né? Vamos imaginar que a gente está voltando 50 anos e precisamos remontar a classe média, o que não foi feito, na verdade. Né? Na maioria dos países não foi feito. Então, eu vejo que vai haver uma flexibilização de liderança, os líderes empresariais vão ter que repensar muita coisa, vão repensar os espaços físicos, vão repensar a maneira como eles vão entregar o serviço e como é que eles vão cobrar daqueles que trabalham para eles. Isso vai mudar e eu acho que a criatividade vai acabar passando por cima disso com uma certa facilidade. Inclusive, o Constantino está fazendo uma provocação positiva, do meu ponto de vista, que é o seguinte: a máxima de que tecnologia retira espaços é um equívoco, concordam? Particularmente, eu tendo a entender que as coisas vão se transformando, né? Eu me lembro, eu vivi uma época que os bancos chegaram a ter mais de 2 milhões de funcionários, e com a automação desse negócio de banco, o número de pessoas que trabalham em banco diminuiu drasticamente e as pessoas foram arrumar jeito de trabalhar em outro lugar. Ou seja, a gente consegue se adaptar, a gente consegue criar uma dinâmica de viver. E aí você falou uma coisa, Scaf, que para mim tem um elemento tão caro, que é essa história entre preço e valor. Né? Quer dizer, quando eu pago um preço por algo que tem pouco valor, esse troço é caro. Mas quando eu pago um preço por algo que pode ser muito dinheiro, mas o valor é muito grande, ficou barato. E aí você deu o exemplo de Harvard, que vive, né? E quando você fala de zona de conforto até 2, 3 meses atrás, é zona de conforto baseado no que a gente está vivendo agora, porque eu venho trabalhando em empresas há muitos anos e há 2, 3, 4, 5 meses atrás a gente falava da necessidade de se adaptar, da necessidade de ser mais veloz, da necessidade de ter um senso de urgência e uma transformação pessoal mais rápida, porque o mundo estava mudando a uma velocidade e o aprendizado das pessoas estava mudando a uma velocidade para trás. É como se eu andasse na cidade hoje, em 2020, usando um GPS ou um guia 4 rodas de 2000. Ou seja, o caminho que eu precisava fazer não tinha uma referência segura, portanto eu me perdia. E o Covid veio e multiplicou essa velocidade por 1000. Né? Então, o que a gente achava que era um mundo tenso, volátil, incerto, complexo e ambíguo até março, agora ficou muito mais. Né? E a pergunta que eu te faria, e a minha curiosidade, é como é que você está vendo os líderes empresariais se preparando para isso? Como é que você está vendo os líderes empresariais, diretores, presidentes? Porque eu acredito que não é o diretor ou o presidente que vai mudar, mas é o humano que o cara empresta para esse cargo que ele ocupa. E aí eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo transformações internas se ela não fizer um trabalho de autoconhecimento. Você me conhece, você sabe o que eu defendo. Né? Como é que você está vendo os empresários, os empreendedores, os executivos, os advogados que você conhece, diante dessa crise? Eles estão culpando a crise ou eles estão falando, pô, agora eu tenho que me reinventar e vou ter que ser um líder melhor? O que você está vendo de onde você está observando aí, Scaf? Eu acho que a única resposta para isso é que todo mundo vai ter que se reinventar, né, Luiz? Eu concordo. E uma consulta com você não vai fazer nenhum mal. Pelo contrário. Esses líderes empresariais poderiam bater um papo com você. Eu concordo. Aceleraria a mudança. Mas sabe, Luiz, eu não me preocupo com a questão da iniciativa privada. Eu acho que o empresário brasileiro, ele é muito competente, ele é muito guerreiro, ele é muito corajoso, ele é, na verdade, um repassador de uma carga tributária muito grande, ele compete muito mal internacionalmente. Realmente, o parque industrial brasileiro, se não fosse um empresário brasileiro, já estaria totalmente derrubado. Até porque sucateado, né? A vocação do Brasil não é tão industrial, ela é mais agroindustrial. A gente até poderia comentar isso um pouquinho mais à frente. O que me preocupa não é a flexibilização de um mega empresário da iniciativa privada, de uma grande imobiliária, de um grande escritório de advocacia, de uma grande indústria de papel. Isso não me preocupa. Eu acho que isso vai se adequar. O que me preocupa, na verdade, Binato, é a cabeça do agente público.
O que me preocupa é a cabeça do presidente da República, do governador, do secretário de Estado, do prefeito, daquele cara que a gente casa com eles forçosamente e eles teimam em não se aprimorar. Eles acham que poder público é uma coisa conquistada, não é uma troca de deveres, eles não precisam entregar nada. E o que a gente está vendo, na verdade, é que a iniciativa privada deu um salto muito grande e o poder público fica engatinhando, correndo atrás. O exemplo que nós estamos vendo está aí. Sim. Imagine o seguinte, você vem com uma pandemia. Vamos citar uma capital como São Paulo. Você acha realmente que é necessário fazer um hospital de campana sem pelo menos contar quantos leitos os hospitais privados têm, que você pode alugar esses leitos? Aí sabe o que o cara faz? O cara se acha um grande gestor, ele diz assim, não, agora eu posso gastar quanto eu quiser. Eu estou num decreto de emergência, então eu vou fazer hospital de campana como se a gente estivesse trocando tiro na rua. E ele não imagina que isso seria muito mais barato alugando metade dos leitos hospitalares que já estão disponíveis e que hoje, se você for lá no hospital perguntar, estão vazios. Perfeitamente. Essa questão que me preocupa, Binato, sabe por quê? Porque não adianta o lado privado acertar, cortar custos, né? Vamos dizer assim, fazer todo o sacrifício. E o lado público, né, usando o nosso dinheiro, fazendo barbaridade com dinheiro. Olha, os políticos são tão maldosos, eu não vou citar nomes, porque graças a Deus são minoria, que eles não perdoam a corrupção nem em época de pandemia. Nós estamos falando de uma coisa que é de vida. As pessoas estão comprando coisas por preços diferentes que têm a mesma utilidade. Exatamente. Isso aí é culpa de falta de liderança. Olha só, a liderança ela só não é ausente no Brasil. Nós não temos liderança no governo federal para o governo estadual. O presidente faz questão de bater boca com 27 governadores, os 27 governadores se voltam contra ele, aí eles fazem uma reunião, dizem que está tudo em paz, 24 horas depois eles estão brigando de novo, um respirador custa 100 mil, outro custa 150. Eu também vejo, Binato, que essa união de esforços não aconteceu só no Brasil, ela não aconteceu no mundo. Eu não vi o G7 se reunindo, eu não vi o G20 se reunindo. Exatamente. Aí depois, chega um cara como o Trump e fala assim, ó, eu não dou um centavo mais para essa OMS, porque um bando de vagabundo não me entrega nada. Eu vou sair da Organização Mundial de Comércio, porque eu não acredito nesses caras, eu vou sobreviver sem eles. E você diz que o cara é louco? Não, não é. Porque, na verdade, ele dá valor no dinheiro, ele diz assim, eu estou te dando dinheiro, você não me entrega nada. Então, é uma forma de pensar diferente e que eu me preocupo demais com intelectualidade de prefeitos manejando dinheiro em decreto de emergência. Intelectualidade e capacidade de governadores que nunca administraram nada e agora administram o seu dinheiro, né? Que é fruto de pagamento de nada mais do que impostos e carga tributária. E a gente paga 3 vezes mais. E mais um detalhe, Binato, que eu acho que vai começar a dividir a sociedade de uma maneira justa, é o seguinte, você respeitou ficar em casa. Eu respeitei o ficar em casa. Nós podemos ficar em casa. E eu te pergunto, você respeitou ficar em casa porque existe uma falha no sistema de saúde e você fez um favorzinho para o governador e para o prefeito e diz assim, ó, eu vou ficar em casa, eu tenho plano particular, eu pago um imposto que eu não utilizo no poder público, eu pago de novo no meu plano particular. Mas mesmo eu podendo usar o meu hospital particular, eu vou sacrificar uma cadeia produtiva inteira com o meu serviço para dizer assim, olha, você está desculpado, você fez 20 estádios de futebol e não fez hospital, mas a gente vai te preservar para o hospital não lotar. É isso que não pode mais acontecer. Perfeito. O poder público, ele vem com prioridades forçosas através de lei, e eu diria que daqui para frente, Binato, nós vamos ter que falar de saneamento o resto da vida. Né? Porque esse vírus nada mais tem do que de um país que 1 bilhão de pessoas comem grama
e 300 milhões de pessoas estão enriquecendo. Então, até Exato. que ponto adianta você ser primeiro mundo se em 5 minutos o vírus do quinto mundo vai atingir o seu país? E devasta a questão toda, né? Sim. Você falou umas coisas muito relevantes aí, Scaf, que eu queria recapitular, inclusive, acho que foi o Constantino também que mencionou isso. Não existe dinheiro público. O governo não gera dinheiro. Nenhum governo faz dinheiro ou faz riqueza. Ele usa dinheiro que é advindo do CPF, do ID, da identidade do indivíduo. Mesmo as empresas não geram riqueza. Quem gera riqueza sempre são as pessoas que trabalham nessas empresas. E hoje, se eu não estiver enganado, hoje é dia do contribuinte. Coincidentemente, hoje é dia do contribuinte. E o contribuinte é o cara que mais trabalha para o governo, sem concurso, e não recebe nada por isso, nem a contrapartida dos impostos, né? Exato. Então, essa história de valores que você menciona é muito relevante. No início da pandemia, eu tive conversando com alguns outros colegas, outros amigos também nesse esquema de lives, e fiz um comentário que é o seguinte: a gente começou essa pandemia baseado no paradigma da saúde, do sanitarismo, né, junto lá com o ministro da Saúde à época, o Mandetta. Depois viemos nos deparar com a questão dos paradigmas da economia, porque uma coisa afeta a outra. E aí começaram a vir os paradigmas da política, né? E aí, para mim, ficou muito claro que a política ia predominar em relação aos outros dois. Aí, o que você comentou, eu comentei com várias pessoas. Cadê o G7 que não se reúne? Cadê o G20 que não se reúne? Cadê a liderança que deveria chamar o ministro da Saúde com o ministro da Economia e vamos sentar e vamos desenhar o cenário, o pior cenário, o melhor cenário, o cenário mais ajustado e fazer as estratégias acontecerem, porque não é um governo de um lado ou um governo de outro, é um governo de um país inteiro que está em jogo, né? E aí você falou da questão do saneamento, e eu queria colocar uma pimenta nesse negócio, que é a questão da educação. Eu acredito que enquanto não houver um plano de educação consistente durante décadas e gerações, eu acho difícil a gente sair dessa circunstância que nós nos colocamos, porque eu evito falar de política, mas eu quero falar de gestão pública. Sim. Se nós tivemos um diretor, vamos chamar assim, nós tivemos um CEO durante 16 anos fazendo um trabalho. Aí percebeu-se que esse CEO, esse diretor-geral do país, fez algumas coisas lá e ele acabou não conseguindo ocupar a posição novamente. Aí contrataram outro cara para o lugar, porque estavam com medo desse anterior. Sim. Veja, nós fugimos da dor. Não buscamos o prazer, fugimos da dor. Aí contratamos um cara para o lugar desse, porque o outro estava metendo medo na gente. Aí contratamos esse cara. E esse cara está 1 ano e pouco fazendo o seu trabalho. E aí ele está cometendo os equívocos. Eu fico me perguntando, se o acionista pudesse, ele não demitiria esse diretor-geral? Me pergunto aqui. Porque ele está fazendo ainda o papel de quem está entrando na empresa agora, e não de quem já está na empresa há 1 ano e pouco. Sim. Isso faz sentido? Se a gente falar numa linguagem um pouco mais... Eu não quero entrar na linha de ideologia, esquerda-direita. Eu só acho que a gente está vivendo um cenário parecido que a gente vivia com o sinal trocado. Né? Uma seita que agora defende o outro lado do paraíso, ou do inferno, não sei. Portanto, eu acredito que a gente tem um longo passado pela frente. Nós vamos viver o que já vivemos, mais empobrecidos, com essa pandemia acontecendo, e aí é que as pessoas vão ter que se readequar nesse jogo, estudando mais, aprendendo mais, fazendo mais a sua parte, principalmente aquilo que lhe cabe como dever, para depois procurar usufruir dos direitos. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem muito os seus direitos, mas para alguém usufruir dos direitos, alguém tem que cumprir os deveres. E que horas que o governo vai cumprir o seu dever? E você sabe que tudo isso alimenta os incapazes que não podem encarar a vida privada, eles acabam encarando a vida pública, né? Então, os nossos últimos presidentes não tinham intelectualidade nenhuma, nunca administraram nada. O atual presidente nosso, independente das suas intenções e do seu caráter, também é inexperiente em administração pública, nunca administrou absolutamente nada. Perfeito. Então, perfeito. São coisas que vão precisar se readequar, né? Por exemplo, Renato, quem faz as coisas na calçada da sua casa não é o presidente da República, não é o governador, é o prefeito. A cidade, no orçamento geral,
ela tem 15% do orçamento geral. Todos os Uhum. municípios do Brasil têm 15%, tem R$ 15 de R$ 100. O Estado tem R$ 20 de R$ 100. E a União tem Perfeito. 65, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos Ministério das Cidades. Olha que absurdo. Isso. É isso Isso mesmo. é coisa do século XIII. Quer dizer, É o cara isso tem que mesmo. pegar um avião, ir lá, ajoelhar na frente de um ministro e dizer: olha, sabe aquele dinheiro? Eu preciso desse dinheiro para fazer uma praça, para construir Uhum. uma calçada. Então, Binato, enquanto a gente não Perfeito. repactuar a federação, Isso, o Pacto Federativo, né, que a Renata está falando aqui. muito Brasília e pouco Brasil, nós Exato. vamos continuar engatinhando. Nós temos que ter muito pouco Brasília e mais Brasil, né? Então, Scarf, e aí é que eu acho que nós perdemos uma enorme oportunidade, porque esse era o discurso do Paulo Guedes, né? Mais Brasil e menos Brasília. E na hora que acontece uma crise, que a liderança tem que insurgir e unificar a nação, dando de fato apoio e poder para o meio de campo, que é o governo, e a ponta de lança, que é o prefeito, entra em choque por Exato, causa do paradigma da política que foi exato, maior do que o paradigma da saúde e da economia. Um cara para ser médico ele estuda 10 anos, um cara para ser economista estuda 6 anos, um cara para ser político não estuda nada. exato, E exato. isso é um contrassenso, cara. É um contrassenso porque Né? nós entregamos de 4 em 4 anos uma Uhum. montanha de dinheiro para quem gerir. Quem é essa Exato. pessoa que está gerindo esse dinheiro? Quem é esse cara que nomeia o presidente do Banco do Brasil? Ele tem que ser Perfeito. melhor que o presidente do Banco do Brasil. Quem é o cara que nomeia o presidente do BNDES? Quem é o Uhum. cara que nomeia o ministro da Saúde, o ministro da Justiça? Esse cara precisa ser o líder, o cara que dá o exemplo. Ele tem que Perfeito. ser o pacificador. Ele não precisa saber de tudo, Binato. Ele não precisa. Ninguém conhece. Não, eu concordo plenamente. E me pareceu que a coisa ia por esse caminho, quando o atual presidente falava, não, eu vou colocar alguém que entende de economia aqui, alguém que entende de saúde ali, alguém que entende de justiça e segurança ali. Mas quando a gente vê que na crise, o que, que aconteceu? Saíram já dois ministros de saúde, saiu já o ministro da justiça, o da economia ficou ali meio cambaleando, mas se segurou. Então, quer dizer, aquilo que foi feito como uma promessa na hora da entrevista de recrutamento e seleção, né, por assim dizer, não foi cumprido na hora de ter feito o seu estágio probatório e ter sido efetivado na posição. E aí o cidadão fica vendido nessa história. Porque como é que nós vamos fazer agora? Tudo bem, nós já tiramos um presidente, já tiramos outra presidenta, e será que a gente vai ficar vivendo de tirar presidentes até quando? Ou seja, quando é que nós, cidadãos, vamos assumir a responsabilidade e começar, de fato, a fazer movimentos escolhendo a causa pela qual se deve lutar? Eu fico abismado de ver pessoas defendendo diretores gerais de país, né, diretor-geral do país, quando tinha que fiscalizar o trabalho desse cara e exigir dele respostas para os dilemas e desafios que estamos vivendo. Mas não, você segue num Twitter ou conversa com muita gente, fica um defendendo aqui, defendendo ali, mas bicho, calma, você está defendendo uma pessoa que nem sabe quem você é e fica naquela história do pelo menos. Ah, esse aqui fala palavrão, mas pelo menos ele não rouba. Mas peraí, não é isso. É não falar palavrão, é não roubar, é ser honesto, é produzir, é o pelo mais e não pelo menos. E aí, Exato. nessa busca do pelo menos, a gente só vai indo cada vez mais por buraco. Não é uma visão pessimista minha, mas é uma visão que eu vejo com uma certa realidade, porque eu vejo, quando a gente olha o passado e vê o presente, a gente está conseguindo tornar ruim o que era, tornar pior o que era ruim. E isso é um trabalho hercúleo, né? Tornar ruim pior do que era ruim é um trabalho hercúleo. E como é que você vê hoje, e uma área que você domina muito bem, que é a área do direito, como é que você está vendo o papel da OAB nisso, o papel da OAB Brasil geral e a OAB, as OABs sectoriais aí? Como é que você está vendo a OAB participando desse movimento aí, Scaf? Olha, Isso é Binato, uma pergunta aqui. na verdade, eu vejo que na Constituição de 88 foi dado poderes para a OAB Nacional em Hum. algumas ações para limitação do poder constitucional, né? A OAB Uhum. pode ser titular de uma ação direta de inconstitucionalidade e algumas outras competências.
Tá. Mas eu entendo, Pinato, que, como qualquer outra associação, a OAB deveria se olhar um pouco para dentro, né? Perfeito. A OAB precisava defender a prerrogativa dos advogados como 99% do seu tempo, né? Nós temos Tá. em São Paulo, para você ter uma ideia, mais de 400 mil inscritos na OAB. Nossa, Né? mãe. É muita gente, e essas pessoas, 80% não têm a advocacia como seu dia a dia. Algumas pessoas se sentem um pouco tolhidas em advogar em virtude do abuso de autoridade, de algumas autoridades que nós, advogados, temos que conviver diariamente. Então, eu percebo, Binato, que a OAB está olhando muito para a ideologia, está querendo se meter em coisas que não é da sua Da sua competência competência. e não está cuidando daquele cara que com 22, 23, 24 anos sai da faculdade e fica tomando tiro no mercado, mostrando currículo e que não adianta nada, né? Então, assim, ninguém se forma numa profissão liberal, autônoma, para ser empregado. Essa é a razão natural. Ele Sim. pode ser empregado, não há problema algum. Isso não é cápsula de minúcio para ninguém. O que eu digo Perfeito. é o seguinte, a OAB precisava cuidar mais do advogado. Eu precisava proteger, o advogado precisava ser mais confiante em poder começar a advocacia, se sentir numa posição de igualdade essencial à administração da justiça, como está na Constituição Federal. Então, eu vejo que o desvio da finalidade, com relação principalmente à OAB Federal, que me Sim. envergonha nesse momento, porque o presidente tem posições extremistas, posições radicais, joga para um time, não joga para o outro. Isso é coisa de político. E eu percebo também, Binato, só complementando aquela questão de gestão, que Claro. nós nunca vamos ter foco em gestão quando a gente tiver 38 partidos. Pô, esquece. Isso mata qualquer país. Olha só, Estados Unidos é do nosso tamanho. Nós temos 27 estados, eles têm 50. Eles têm 2 partidos. Lá não se fala em esquerda e direita. Lá se fala o seguinte, eu sou melhor que você. Eu, democrata, sou melhor que você. Aí o republicano diz assim, não, eu sou muito melhor do que você. E de 4 em 4 anos, eles decidem quem é o melhor. Né? E os países do primeiro mundo, se você pesquisar, tem pouquíssimos partidos. Sim. Os que têm mais de 5, 8 partidos começam a virar bagunça. Nós temos 38. 38? Isso é inaceitável. Assim, como é que você vai ter harmonia de desenvolvimento, de um plano de desenvolvimento para o país, com 38 intenções? Aí você diz assim, o Centrão está agindo. Óbvio, porque desses 38 partidos, 35 pensam do mesmo jeito. Por que eles não fazem um partido só? Por que nós não temos governo e oposição e prefeitura, governo e presidente? Seria muito mais simples. Você daria a cara para bater com mais autenticidade. Você escolheria o lado que você acredita. Você faria uma política da verdade, justa, dizendo, olha, aquela prioridade está errada. A minha prioridade, eu sou candidato, é melhor do que aquela. O eleitor vai decidir. Eu te pergunto, Renato, quando você vê um candidato por um partido, você diz assim, mas por que esse cara é desse partido? Que sigla que é essa? Por que toda sigla tem a palavra democrática? Por que toda sigla tem a palavra social? Se eles pensam igual, por que eles são divididos em 15? Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso dificulta para o presidente da República, dificulta para o governador, dificulta para o prefeito, dificulta na votação das leis, dificulta no projeto de país, dificulta porque os interesses pessoais começam a se sobressair sobre o interesse coletivo. E a pergunta que eu faço sempre para as pessoas é o seguinte, nunca reclamem de quem está lá em Brasília fazendo nada, porque quem colocou essa pessoa foi você. Exatamente. Esse talvez seja o principal ponto de toda a questão, porque é muito fácil colocar a culpa em tudo e em todos. Né? E não que não seja devida, até acredito que seja devida. Mas tem que haver um momento em que o indivíduo faça um exame de consciência e se pergunte, qual que é a minha responsabilidade sobre isso? Exato. Porque, pelo que você acabou de descrever e pelo que a Constituição também prevê, o nosso modelo de governança
né, ainda mantendo a analogia com o emprego, ele não permite a governança, é ingovernável. Exatamente. É ingovernável, porque você tem partidos dessa ordem que você descreveu e você tem poderes pretensamente independentes que não têm a devida independência. Um interfere no outro todo o tempo. Exato. Essa independência ela é pro forma ali na Constituição. Mas o presidente faz um ato, o Supremo vai lá e inibe esse ato. O Legislativo faz um ato, o Executivo vai e veta o ato. E por aí vai criando essa dinâmica, né? E na medida que as pessoas não estão preparadas, e alguma pessoa, não sei quem mencionou aqui, acho que foi não queria ser Alcimar, a política virou um meio de vida. Não virou uma prestação de serviços para o cidadão. E em contrapartida, muitos cidadãos ainda tentam obter alguma vantagem por votar em fulano, ciclano, beltrano, naquela linha do antigo voto de cabresto, que continua mais atual do que nunca, né? Tá. Então a gente tem um desafio tremendo para as próximas gerações, para os próximos para as próximas décadas aí, e eu confesso que eu não vejo assim nenhuma organização liderando um movimento como esse, no sentido de construir um plano para o país, entendeu? Não vejo isso acontecer. Então, a minha expectativa é que os empresários comecem a fazer esse trabalho, os empreendedores comecem a fazer, né? E você sabe que eu tenho sempre nas rodas de grupos de WhatsApp, de discussões, dizendo o seguinte: os políticos profissionais, eles não querem as cabeças pensantes se envolvendo em política. Jamais. Eles não querem. Eles querem exatamente dizer o seguinte: olha, você se afasta desse assunto, eu cuido disso para você, você cuida disso para certeza. Quando, na verdade, o lobby do bem, porque o lobby, ele vai existir sempre. Sim. Existe o lobby do mal e o lobby do bem. A Sim. intenção, o interesse, você tem seu interesse. Eu tenho meu interesse. A indústria farmacêutica também tem. A indústria mecânica também tem, mas elas têm que ter o interesse do bem. Claro. E ela tem que se envolver politicamente, porque senão, Binato, o que você está falando é o seguinte: os extremistas, eles querem justamente o extremo para chamar atenção. Sim. Eles querem desviar o foco e dizer o seguinte: de que lado você está? Qualquer lado que você estiver, desse conceito estúpido de direita e esquerda, que eu tenho um pavor quando as pessoas falam, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Meu amigo, você tem que trazer resultado. Exatamente. Questão. Você tem que ser especialista em lidar com dinheiro público, porque senão você não pode entrar no poder público. Exatamente. Agora, o que eles querem? Como eles não gostam desse conceito, e isso é difícil, isso é trabalhoso, isso é lento, eles querem dizer o seguinte: olha, tiramos a esquerda. A esquerda diz assim, precisamos tirar a direita. E de resultado, Binato, bilhões e bilhões somem. Isso. E as pessoas ficam com 20 estádios de futebol Isso. em um hospital. E sem nenhum jogo acontecendo e um monte de gente doente. Quando fizeram a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eu me lembro, eu dizia o seguinte: aí começou o atraso de 20 anos do Brasil. Nós nunca vamos recuperar esse gargalo de dinheiro jogado fora. Só para você ter uma ideia, em Cuiabá não tinha hospital geral, fizeram estádio novo, derrubaram o estádio e fizeram novo. Em Manaus não tem time de futebol, fizeram o estádio mais bonito do que a da Alemanha. E eu te pergunto, é para trazer turismo? É para embelezar ou é para roubar? Eu marcaria a resposta número 3. Exato. A resposta C. É uma pena. É uma pena mesmo. E quando você fala de interesses, né, quer dizer, o conceito de sociedade é exatamente esse, né? A sociedade é um conjunto de indivíduos com interesses comuns, né? E claro que todos temos interesses, mas é possível e razoável acreditar que haja uma condução ética para o interesse comum. Aí que vem a ideia das organizações sociais, né? da política social, né? De construir uma sociedade, e a política não no conceito de politicagem, mas no conceito de ação do cidadão, no sentido de fazer com que a sociedade prospere cada vez mais, mas isso requer um pouco de conhecimento, um pouco de
de banco de escola, um pouco de leitura, de filosofia, de democracia grega e coisas do tipo, que está longe de acontecer. Eu estudei isso em escola, eu estudei escola pública, a minha vida praticamente toda eu estudei escola pública, e as minhas filhas jamais passaram perto de uma escola pública, porque a qualidade do ensino é lamentável. Então, a gente tem um problemaço que é pontual, localizado e estrutural. Ou seja, é na superfície, é no meio do caminho e é na profundidade que a gente tem um problema. E aí eu imagino que o corpo empresarial, né, que talvez, eu acredito, né, e confesso que falo para você, acredito meio hesitante ainda, que vai trazer alguma solução, né? De uma maneira ou de outra. O Romeu Zema está fazendo um bom trabalho lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né? Com relação à administração da pandemia. Se eu não estiver enganado, é o segundo estado com menor número de óbitos. Ele foi o que comprou respiradores pelo menor preço, né? De todos os que se aventuraram nessa história aí. E é uma pena que isso não pegue fogo por causa da força que você mencionou, né? Quer dizer, os políticos profissionais, eles não querem esse tipo de desempenho nesse jogo que a gente está jogando aí. Nós estamos falando de política, economia, sociedade, tecnologia, meio ambiente, ambiente legal. Quer dizer, todas as variáveis estão expostas e eu não vejo, aí que vem a falta de liderança, eu não vejo ninguém vendo, nenhuma liderança, obviamente, vendo o cenário por esses 5 ou por esses 6 elementos aí que a gente mencionou. E aí, o que você prevê para os próximos anos aí, Scaf? Como é que você vê as próximas eleições? O que você vê para o futuro nosso? Então, Binato, eu não sei se felizmente ou infelizmente, toda e qualquer discussão que a gente abra, a gente é obrigado a falar do poder público, do poder político, porque Sim. é um casamento forçado que a sociedade tem. E eu sempre digo que as pessoas que se ausentam dessa discussão e desse debate estão fazendo um mal para elas e para a sociedade como um todo. Eu entendo e concordo. Os políticos querem. O que eles querem? Eles querem a classe rica fora do debate, porque está na zona de conforto. E essa classe média alta rica já está acordando. Eles querem a classe média mais ou menos, que não precisa influenciar em nada. E eles querem a classe baixa totalmente dominada para o seu reduto eleitoral não ser intocável. A base de apoio. Sem dúvida. Nós precisamos entender que essa luta é muito dura. Muito dura. Que você não muda a situação de um país, de um governante, em 1 ano, em 2 anos, nem mesmo em 4 anos. Não muda. Você muda conscientizando as pessoas e dizer o seguinte, olha, a maior condição de igualdade como cidadão que você exerce na sua vida é quando você está na cabine de votação. É ali que você decide e que você tem o direito de decidir mal. Você não é obrigado a acertar, mas você tem que entender que quando você decide mal, você não paga pode o preço. insistir no erro. Né? Então, é aquela consciência pessoal que o pai vai passar para o filho e que o filho vai passar para o neto e dizer, olha, nós experimentamos determinadas situações que não é esse o caminho. O caminho é esse. O tipo de pessoa que você tem que votar, e você vota para uma pessoa fazer leis, e você vota para uma pessoa administrar e executar o seu dinheiro dos seus impostos. Perfeito. Né? E é uma coisa meio que invisível, né, Binato? Ninguém sabe o que se arrecada, o que se gasta. Perfeito. Por que não houve uma central de compra de respiradores? Imagina, Exato. você é o presidente da República. Você vai destinar dinheiro para cada um comprar de um preço? Claro que não. O diretor da empresa tem que fazer um centro de serviços compartilhados. Pô. Exato. Por que você não compra tudo e distribui para os estados? Exatamente. Mas essa briga interessa a muita gente nesse momento. Entendeu? E isso é revoltante. Você falou um negócio aí, Scaf, eu vou assim, falar 2 minutos desse exemplo que você me lembrou, que é o seguinte. Eu comentei com você, eu estou estudando psicologia, estou fazendo faculdade de psicologia, né? E eu sou, obviamente, o aluno mais velho da minha sala, né? Eu estou com 54 anos, sou o aluno mais velho da minha sala. Eu tenho um professor que é muito bom professor de História da Psicologia, que tem uma formação, e nada de errado com isso, né? Na linha mais do Partido Comunista, do Partido mais Socialista e por aí vai. Só que ali na sala de aula, ele está falando com 50 alunos
de 17, 18, 19, 20, 25, talvez um ou outro que beirando 30 ali, um ou outro ali, né? E ele fala, na primeira aula que eu estava lá com ele, ele falou assim, não, porque essa sociedade ela tem que entregar aquilo que foi prometido. Porque foi prometido para as pessoas, para o cidadão, isso, e a sociedade tem que entregar isso. Aí eu me senti na responsabilidade de levantar a mão e falar, professor, o senhor me desculpe, mas que horas o cidadão entra nesse jogo com a sociedade? Quando o senhor fala que a sociedade tem que entregar o que ela prometeu, quem é essa sociedade? Qual o tamanho dela, que altura tem, quanto que ela paga de imposto, qual que é o CPF dela? Onde é que ela trabalha? Que riqueza ela produz? Aí ele falou, não, mas isso é uma visão geral. Eu falei, não, senhor, o senhor está falando para 50 pessoas aqui que não têm ideia do que o senhor está falando. E o senhor pode estar fazendo na cabeça deles e criando vítimas aqui dentro. Porque amanhã essas pessoas vão sair daqui para cuidar da cabeça dos outros e achando que a sociedade é o vilão da vida da pessoa. Quando, na verdade, o ser humano tem um papel, uma importância, um protagonismo a ser feito aí. Aí nós criamos um climão, eu e ele, mas depois a gente afinou o discurso e falou, olha, nós queremos a mesma coisa. Aí eu voltei a acreditar que há um debate possível, um diálogo possível. Nós estamos querendo a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Sim. O senhor está querendo do todo ir para o um, eu estou querendo do um ir para o todo. Vamos encontrar o meio do caminho aí e ajudar esses alunos a assumirem sua responsabilidade, ou seja, cumprir primeiro os seus deveres e depois usufruir dos direitos. Porque na psicologia fala-se muito de direitos. Eu fui olhar, Scaf, se existia uma declaração dos deveres do homem, e há, de 1986, um documento de 2 páginas, singelo, mas ele existe. Mas fala-se tanto em direito. Tá, e quem é que vai cumprir os deveres desse país? Sim. Entende? Isso é fundamental. O direito é para todos, mas o dever é do indivíduo, pô. Perdão? Sabe de uma coisa? Essa questão de que o Estado é o pai, é a viúva eterna que tem que me dar tudo. Eu não preciso devolver nada. Jamais. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Uhum. Se todos os alunos das universidades públicas fossem da área de saúde pública, eles poderiam devolver isso para a sociedade. Com certeza. Agora, eu te pergunto, na minha profissão, o cara que faz direito numa faculdade pública, ele sai e vai para o escritório ganhar dinheiro. Ele não devolve nada para a sociedade. Eu te pergunto, por que manter um curso de pedagogia, de psicologia, de filosofia numa universidade pública? O que você que está fazendo psicologia, se estivesse na USP, você teria tempo de devolver esse dinheiro para a sociedade? Não. Só depois de formado, talvez. Você está numa circunstância da vida que você não pode. Agora, se você estabelecer uma regra, olha, nós temos poucos médicos, nós temos poucas enfermeiras, nós temos poucos dentistas. Vamos concentrar, para quem não pode pagar essas faculdades que são caras, o ensino público nessas profissões. Só que tem uma coisa, quando você sair da faculdade, você vai servir meio período da sua vida, por 3, por 4 anos, a coletividade, porque foi ela que pagou o seu ensino. O cara tem que assinar esse contrato. Exatamente. Nós não podemos mais, Binato, jogar dinheiro no ralo. É essa que é a grande verdade. Ou a gente tem gestão e prioridade, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vou te dar um outro exemplo. Está morrendo gente de Covid. Mas sempre morreu gente de esquistossomose, de malária, que pisam no chão na urina de rato, por falta de higiene em casa, por ar poluído, por cigarro, por câncer, por falta de higiene. E eu te pergunto, por que só agora a Covid despertou a questão do saneamento básico e da higiene? Por que antes não se tem despertado em doenças semelhantes? Porque a Covid, ela vai acabar. Vai ter o remédio. Vai ter a vacina. Só que ela não vai parar por aí. Vão ter outras Covids pela frente. E eu te pergunto, cadê a nossa defesa civil? Será que nós estamos preparados para um setor de emergência? Cadê a nossa inteligência? Será que nós estamos preparados em saber o que o pessoal do outro lado do mundo está fazendo para preservar os nossos interesses? É isso que eu digo, Binato. Às vezes, a gente acha exagerado os países de primeiro mundo gastarem tanto em inteligência no ser humano, mas, na verdade, eles estão colhendo isso a longo prazo
Não tenha aquele dúvida. pagador de imposto que ele respeita. Né? A última vez, várias vezes que eu estive nos Estados Unidos, teve uma placa que deixou eu, a minha esposa, meus filhos, a gente ficou com a coluna trincada no carro, porque ela dizia assim, é o seu dólar trabalhando para você. É isso aí. Isso é muito forte. É muito forte. Você paga, mas você recebe. Você não paga sem receber. Aliás, você só paga porque eu vou fazer alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Isso é consciência, isso é maturidade emocional em âmbito nacional. Sim. E a gente precisa percorrer isso, Scaff. E acredito que essa conversa nos torna um pouco mais responsáveis por isso também. Não só eu e você, mas todo mundo que participou dessa conversa. A gente teve aqui, em média, umas 40, 50 pessoas. Deve ter passado umas 80, 90, depois eu vou ver o final aqui. Mas, cara, adoraria ficar aqui mais tempo conversando com você, adoraria ter podido ler todas as perguntas, um monte de gente fez um monte de perguntas, mas não deu para ler tudo. Eu vou publicar essa live nossa no IGTV, depois te mando o link também. Cara, quero te agradecer muito pela conversa, foi muito boa, foi muito legal. Fica ligado que eu vou te convidar para a gente fazer uma nova em breve. Estamos aí correndo com algumas pessoas fazendo um trabalho junto. Quero convidar todo mundo que está nessa live para depois entrar no IGTV e espalhar essa live para as pessoas que não puderam assistir, porque ficou muito bacana, ficou muito boa mesmo. Gostei demais desse nosso bate-papo. E vamos depois encontrar, ainda nessa pandemia, assim que acabar essa pandemia, vamos sentar para tomar um café e colocar a nossa conversa pessoal mais em dia. Aliás, os cafés e os almoços e os jantares vão ser muito mais prazerosos, né? Não tem a menor dúvida. Não tem. E as escolhas de com quem vamos tomar esse café, esses almoços, também vai ficar muito mais precisa em função daquilo que você falou antes. O nosso está combinado. Te agradeço. Fechado, está fechado. Scaff, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz e muito orgulhoso da gente fazer essa conversa aqui. Eu também, muito obrigado. Pessoal, boa noite para todos aí, uma ótima semana. E semana que vem a gente vai estar de volta aí com mais um convidado. Depois eu anuncio, tá bom? Um abraço, Scaff. Fica com Deus aí, você e família, e vocês todos fiquem bem também. Até mais. Obrigado.